porque isso sempre é bom ter esse contato com o ensinamento da igreja a respeito dos nossos deveres para com Deus. Então, o segundo mandamento da lei de Deus, que nos proíbe o segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. O segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão, proíbe-nos. Primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito. No Rio de Janeiro tem uma grande cervejaria, em Botafogo, que fizeram a Santa Ceia de Nosso Senhor com os apóstolos, todos segurando uma grande caneca de cerveja. Chama-se o canecão. Falta de respeito. Tanto respeito com o Nosso Senhor. Não que cerveja seja uma coisa errada, mas aquela maneira, a Santa Ceia, é uma blasfêmia. Então, não tomar o nome, não pronunciar, não usar o nome de Deus sem respeito. Que seja como nesse desenho, é um desenho, né? Enorme. Segundo, não blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos. Blasfêmia não é um pecado muito comum no Brasil, e não sei porquê na Itália parece que ele é mais comum. Consiste em dizer algo contra Deus, pronunciando o nome de Deus. É uma invectiva contra Deus, um insulto contra Deus. Blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos. Terceiro, fazer juramentos falsos ou desnecessários, ou proibido desta ou daquela maneira. A pessoa que por nada diz, eu juro por Deus, não pode fazer isso. Pode jurar por Deus em coisas sérias, contanto que seja um juramento que não seja falso. Que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito? Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este santo nome, e tudo se refere de modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus, Jesus Cristo, de Maria Santíssima e dos santos, com ira, por escárnio ou de outro modo pouco reverente. Então, com ira, com escárnio ou de outro modo pouco reverente. Volta em mente ver nos jornais e nos meios de comunicação, não é muito comum, mas a gente vê que eles têm sempre uma disposição a fazê-lo. Quando esses filmes, né, esse livro, né, o Código da Vinci, vendido em todos os aeroportos por onde eu passei na época, estava lá vindo uma grande publicidade, um filme blasfematório, porque se refere a Nosso Senhor de maneira, vai contra o segundo mandamento da lei de Deus, com escárnio, escrevendo Nosso Senhor de uma maneira abominável, negando sua divindade, negando seus evangelhos. O que é a blasfêmia? Blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos e contra as coisas santas. Nós estamos lendo no refeitório um texto muito interessante, de várias páginas, umas 20 a 30 páginas. O título é Quem é o Padre Lúdio Villa? Então conta a história dele, como é que o Padre Pio lhe confiou uma missão importante, e como essa missão foi confirmada por Pio XII. E a missão dele era justamente de denunciar, dada pelo próprio Padre Pio, a desmascarar a maçonaria na sua ação dentro da igreja. E a gente vê que eles fazem, o que eles querem? Eles querem blasfemar o nome de Deus dentro da igreja. Então fizeram um templo cheio de emblemas satânicos onde viveu o Padre Pio. Então a igreja dedicada ao Padre Pio, ela é cheia de sinais blasfematórios. Então um pecado horrível consiste em palavras,
atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos e contra as coisas santas. E essa é terrível. Então ele denunciou e fez um livro, ele foi trazido em francês, em outras línguas também, e ele, um padre muito corajoso, que combatia contra a blasfêmia, outra blasfêmia pior ainda, que a blasfêmia dentro da igreja eclesiástica, inscrita mesmo nas construções. Que diferença há entre a blasfêmia e a imprecação ou praga? A diferença porque com a blasfêmia se amaldiçoa ou se deseja mal a Deus, a Nossa Senhora e aos santos. O demônio incita as almas para blasfemarem contra Deus. Desejar mal a Deus é o fundo da alma de Lúcifer. Deseja mal a Deus, a Nossa Senhora e aos santos. É inútil, mas mostra um coração pervertido e é um pecado gravíssimo. Ao passo que com a imprecação ou praga se amaldiçoa e se deseja mal a si mesmo ou ao próximo. Então a praga é alguém que deseja o mal ao próximo. Diz algo de nocivo contra um outro, semelhante. Mas quando essa maldição, essa praga, por assim dizer, dirige a Deus, ela tem o nome de blasfêmia. Que é jurar. Jurar é tomar a Deus por testemunho da verdade do que se afirma ou se promete. Então alguém que jura, ele pode jurar sobre uma coisa passada, dizendo tal coisa é verdade, ou sobre um ponto de doutrina, isso é verdade, ou então uma coisa do futuro, eu prometo fazer isso, juro que prometo, juro fazer tal coisa. É sempre proibido jurar? Não é sempre proibido jurar. Mas ele é lícito e até honroso para Deus quando há necessidade e se jura com verdade, discernimento e justiça. Então, para que o juramento seja honroso a Deus e lícito, evidentemente, é necessário então 3 qualidades: a verdade, o discernimento e a justiça. Deus é verdade, que se eu juro uma coisa mentirosa, eu faço um pecado grave contra Deus. Discernimento, não vou jurar por coisas inúteis, por coisas que não vale a pena. Tá? E no jogo, na brincadeira, aí a pessoa jura várias vezes no meio do jogo para dizer que pegou a carta, não pegou, chutou para fora, não chutou, passou aqui, não passou, a bola entrou, não entrou no gol, e multiplica os juramentos à torta e à direito. Isso vai contra o mandamento de Deus. Por quê? Porque ele está jurando sem discernimento. Não é o momento. E justiça, que a gente não lese ninguém. Alguém pode contar uma verdade e jurar que é verdade, e seja realmente verdade, mas é uma verdade que vai em detrimento do próximo, sem razão, sem necessidade. Então ele jura uma maledicência, por exemplo. Ele sabe algo contra alguém e por raiva ele diz essa coisa e acrescenta um juramento. Esse juramento vai contra a verdade? Não, porque se trata de uma coisa real. Vai contra a justiça? Vai. Não vê nenhuma necessidade dele fazer aquilo, ele fez por raiva, ele fez porque ele não gosta da outra pessoa, e faltou a caridade e faltou a justiça. Porque aquilo não era uma coisa que... tem coisas que a pessoa faz e que ela se arrepende, e se você joga em público uma coisa sem razão, você vai contra a justiça, porque você desfaz a honra do próximo. Sem razão proporcional. Quando não se jura com verdade,
quando se afirma com juramento o que se sabe ou se julga falso, e quando com juramento se promete o que não se tem intenção de cumprir. Você não tem intenção nenhuma de cumprir, mas para ficar bem com a outra, para a outra não gritar muito com ele, não ameaçá-lo, ele diz: eu juro que eu farei, mas já tendo a intenção de não fazer. Quando não se jura com discernimento, quando se jura sem prudência, sem madura ponderação, ou por coisa de pequena importância. Quando não se jura com justiça, quando se jura fazer uma coisa que não é justa ou permitida, como jurar vingar-se, roubar, outras coisas parecidas. Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas. Nós não só não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo, porque são proibidas pela lei de Deus ou da igreja. Então, se alguém jurou roubar, ou jurou matar, que se ele matar, ele faz um segundo pecado. Primeiro pecado, porque jurou uma coisa que ele não tem direito de fazer. Segundo pecado, porque ele cumpriu o juramento que ele fez. Então, o juramento, quando ele é ruim, ele não deve ser posto em execução. E a pessoa não deve dizer: eu jurei, então eu tenho que fazer. Não. Eu jurei, mas jurei uma coisa errada, eu não vou fazer. Senão, ao primeiro pecado se acrescenta um segundo. Gedeão havia dito que imolaria a primeira pessoa viva que ele encontrasse. E aí veio a filha dele ao encontro dele, depois da vitória, né, se ele fosse vitorioso. E ele então imolou a filha. Ele fez mal. O juramento foi inconsiderado e a execução também foi errada. Ele não devia ter cumprido o juramento. Que é um juramento inconsiderado, um juramento que é de coisas proibidas. Ele não tinha direito de matar a filha e ele não devia ter feito. Quem jura falso, que pecado comete? Quem jura falso comete pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus, verdade infinita, chamando-o em testemunho do que é falso. O tribunal faz um juramento de uma coisa que é falsa. Pecado mortal. Que nos ordena o segundo mandamento. O segundo mandamento ordena-nos que honremos o santo nome de Deus. Tem vários salmos em que faz alusão ao santo nome de Deus. E os irmãos têm que se inclinar. Inclinar a cabeça, então inclinar aquela inclinação pro medíocre. E, em alguns casos, mais profunda. Porque a gente deve honrar o nome de Deus. Toda vez que fala o nome de Jesus na liturgia, então inclinar a cabeça. Dona Maria Santíssima também. Santo do Dia também. São Bento, para os beneditinos, também. Quem deve honrar. Honrar o santo nome de Deus. E cumpramos, além dos juramentos, também os votos. Os votos são um juramento. Então, cumprir o voto é uma obrigação que está ligada ao segundo mandamento da lei de Deus. Que é um voto? O voto é uma promessa feita a Deus de uma coisa boa para nós possível e melhor que a coisa contrária, a que nós nos obrigamos como se nos fosse preceituada, como se fosse uma coisa, uma obrigação. Eu me engajo sob pena de pecado mortal. Ninguém é obrigado a fazer voto de pobreza, mas quem fez o voto de pobreza é obrigado a guardar a pobreza. E guardar a pobreza é melhor do que o contrário? Sim. Quem nos ensinou isso? Nosso Senhor. Se a observância do voto se nos tornasse no todo ou em parte muito difícil, que haveria de fazer? Podia pedir-se comutação ou dispensa ao bispo ou ao sumo pontífice, conforme a qualidade do voto. A pessoa fez um voto de ir a Jerusalém, mas está sem dinheiro, está ruim de saúde. Ele vai ver então o bispo e pede uma dispensa, uma comutação, mudar para uma outra coisa. É pecado transgredir os votos. Transgredir os votos é pecado, e por isso não devemos fazer votos sem madura reflexão
e ordinariamente sem o conselho do confessor ou de outra pessoa prudente, para não nos expormos ao perigo de pecar. Podes fazer votos a Nossa Senhora ou aos santos? Os votos fazem só a Deus. Podes, porém, prometer a Deus fazer alguma coisa em honra de Nossa Senhora ou dos santos. Então, assim terminamos o segundo mandamento. E lembrar que a gente não deve pronunciar o nome de Deus sem respeito, e, sobretudo, fugir da blasfêmia e observar os votos. É uma grande coisa observar os votos. E se a gente não observa, a gente vai contra o segundo mandamento e é um pecado grave. Agora o Papa, o Bispo e o Papa têm, conforme a qualidade do voto, possibilidade de comutação ou dispensa. Mas todo mundo deve pensar bem. O Nosso Senhor dizia, né, dos padres que haviam abandonado o sacerdócio com a dispensa de Paulo VI. Dizia, bom, teve a dispensa do Papa, mas mesmo assim uma traição. Estão traindo o que eles prometeram. Então, bem pensar no que a gente está fazendo, porque mesmo com dispensa, não deixa de ser uma coisa triste ver um padre abandonar o sacerdócio, mesmo com permissão de Roma, permissão que antigamente era dada muito dificilmente, ou praticamente negada sempre, é como se não houvesse uma porta de saída. Então, um padre que estava em dificuldade, ele ia fazer um retiro, ele ia para algum lugar, e acabava superando e ficando. Mas depois fizeram uma porta de saída bem grande, bem tranquila, e aí, logo depois do concílio, foram mais de 10 mil padres, se não me engano, que abandonaram o sacerdócio, ainda no pontificado de Paulo VI. E o Monsenhor dizia, bom, tem a permissão do Papa, mas não deixa de ser uma traição. Então sejamos bem fiéis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.